purificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha ensada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre. Mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fartos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhes as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Agora vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por estarmos aqui mais uma noite reunidos, pedindo que a espiritualidade querida que nos acompanha nos preencha de luz, de harmonia, trazendo paz para os nossos pensamentos, acalmando nossos corações, para que tenhamos, para que possamos sentir todo o conhecimento que vai ser passado nessa noite, através do palestrante, de mais seus ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz de Jesus possa envolver a todos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos aguardando um pouquinho, né? O palestrante chegar, enquanto isso vamos continuar nossa harmonização. Fazendo instrumento de nós.
nosso amigo não chega. Eu não sou ele. Deu pra ver que não sou. Então, eu vou... Oi, querida, tudo bem? Bem-vinda. Então, enquanto o nosso amigo não chega, eu vou falar um pouquinho do que é a página que a gente leu, para a gente já ir refletindo juntos, já criando essa ambiência boa aqui entre nós, né? A Fabíola leu, então, com o nosso Chico Xavier, e a nossa lição de hoje foi a marcha, né? Número 20. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 33. Primeira reflexão que eu acho que a gente podia fazer é sobre a nossa marcha. Como é que nós estamos marchando nessa nossa oportunidade reencarnatória? Como é que anda a nossa marcha para a evolução, a nossa marcha para o Criador? Vamos começar esse momento com uma pergunta íntima, né? Para a gente começar a avaliar como é que anda a minha marcha. Ela anda lenta, ela anda preguiçosa, ela está uma marcha cadenciada, ela está uma marcha rápida. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar, como é que estão os meus objetivos nessa encarnação, o que eu tenho pensado, né, sobre essa vida e o que eu quero até o término dela, essa vida material. Porque nós sabemos que somos seres espirituais, retornando para a face divina. A gente tem um tempo aqui que a gente não sabe qual é, que bom que a gente não sabe, porque se soubéssemos, talvez não andaríamos tão calmos e tranquilos, ou talvez, não sei. Mas é importante que a gente pense hoje, que nada é um acaso, e que a gente comece a pensar sobre essa marcha. Como tem sido a minha marcha, como tem sido a minha caminhada, como é que anda a minha jornada sagrada, e o que eu tenho feito para honrar essa vida que eu tanto pedi ao Criador para ter. Eu tenho avaliado esse melhor, eu tenho buscado realmente que essa marcha seja efetiva, ou a minha marcha está assim, sem compasso. Eu dou um passo para frente, às vezes eu dou 5 para trás, eu dou 2 passinhos para frente, mas eu dou mais uns 8 para trás, e às vezes eu não estou conseguindo caminhar como eu queria. Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente pode se fazer é sobre a nossa marcha. Aqui diz assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, está dizendo que importa é continuar. O que importa é a gente não parar nessa marcha abençoada que é viver. Que a gente não desanime, né, diante dos momentos difíceis, porque todos vamos enfrentá-los. Tem momentos em que a vida está leve, está organizada, está tudo indo de vento em popa. E tem hora que a vida dá uma revolução, né? Dá um vento contrário e parece que você quer ir, mas a vida te puxa para trás. Será que é a vida que puxa para trás? Ou será que são os nossos débitos que a gente quer saudá-los, mas ele ainda nos lembra de quem nós somos de verdade e o quanto a gente pode e deve avançar? Então a gente começa o nosso texto de hoje, a nossa reflexão sobre a marcha. Qual é a marcha que eu estou fazendo? Como é que anda? A que altura eu estou da minha marcha? Não estão no primeiro momento da vida, os pequenininhos lá em cima, começando a marcha deles, né? Uma marcha tranquila, uma marcha só de coisinhas gostosas, de brincar, de estar com os amigos. Já temos aqui alguns mais experientes que já estão marchando para o trabalho, marchando, a faculdade acabou, estão na faculdade. Tem a gente que já está num outro caminho, né? Os ainda jovens e os mais maduros, que já estão fazendo um caminho, a sua marcha já está um caminho mais ou menos desenhado e você já segue, espero que desejo mais experiente, espero que a gente faça uma marcha mais consciente e que a gente se sinta mais ambientado, né, nesse sentimento que a gente vem fazendo. Importa seguir em frente em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Tem marchas que, tem momentos quando a gente pensa numa parada, e eu vi um filme há um tempo atrás que era uma marcha, né? Todos aceitavam, eu não sei o nome do filme, mas eu sei que todos aceitavam aquilo ali porque era um grande dinheiro, uma grande recompensa no final desse filme, né?
E só que nesse caminho dessa marcha, ninguém sabia quais eram as regras dessa marcha. E quando você desistia e você parava, alguém era assassinado naquela marcha. Só que ninguém sabia dessa regra antes de aceitar a caminhada. Então, no desenrolar do filme, foram se fazendo amizades, tinha aquele que desafiava todo mundo, naquela marcha tinha o outro que era muito solidário, tinha o outro que entrou naquela marcha pelo dinheiro, teve um que entrou na marcha porque tinha um objetivo. Eu sei que cada um tinha um motivo para estar naquela marcha. E durante aquela corrida, aquela caminhada, aquela marcha, o que aconteceu é que quando um parava por algum motivo, alguém era tirado daquela marcha. E quando houve o primeiro descarte de uma pessoa, né, de uma vida humana, todos ficaram horrorizados. Como pode isso? E continuaram caminhando. Então, a partir dali, começou a ter uma superação. Muitos decidiram continuar na caminhada e na marcha porque tinham objetivo, porque foram fazendo amizades, e outros começaram a se perder completamente porque já não viam sentido naquilo e começaram a pensar na própria vida. Então começou a andar mais rápido porque eu quero chegar logo, eu não quero cansar. Só que andar rápido fazia com que ele gastasse mais energia. Enfim, foi se desenrolando várias situações durante essa marcha, até que no final, eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, alguém já viu esse filme? Que aí eu posso dar spoiler, ninguém sabe, né? Então não tem problema. E no final dessa caminhada, esses dois amigos que começaram ali nessa caminhada e tiveram afinidade, quando chegou no final da marcha, um parecia ser o escolhido. E por algum momento, quando ele achou que ele ia continuar e ia terminar aquela marcha, o outro, de alguma forma, viu que ele não ia conseguir completar. Então esse amigo deixou-se ficar para trás, foi eliminado, e esse outro irmão seguiu a sua marcha. E quando ele foi seguindo a marcha e esse outro acabou sendo a pessoa que venceu e que ficou, ele, na verdade, ele abriu mão e deu para o outro aquela vez. Então, é um final inesperado, mas mostrou que durante a nossa marcha, que é o que a gente leu aqui, a gente vai encontrar muitas pessoas no nosso caminhar. Umas seguirão com a gente, outras ficarão para trás, a gente às vezes está na frente, às vezes a gente está atrás. Mas o exemplo desse filme é que aquele que se recolheu, ele na verdade deu a vez ao outro e ele ficou na história, né? Que a gente pense sobre isso, né? Fiz só uma introdução, só estava ganhando um tempo aqui com vocês enquanto o nosso irmão querido chegou, que ele, né, veio de longe, mas agora ele já está aqui. Então, que a gente continue nessa paz, nessa harmonia, e por favor, venha tomar aqui o seu lugar na fala, na tribuna. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. De nada, fica à vontade. Você quer uma água? Obrigado. Não, se quiser, pega aqui, ó, pra dar uma refrescada, né? Gente, boa noite a todos. Desculpa a minha correria, eu estou dentro de um ônibus desde as 17h15. Eu não esperava que ele demorasse tanto assim, tá? Eu estou impedido de dirigir, até tenho carro e moto, mas estou impedido de dirigir porque eu fiz uma cirurgia. Vim de ônibus, saí cedo de casa, mas não contava com esse transtorno. Bom, o tema que foi proposto para eu falar hoje, conversar hoje com vocês, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde diz que há muitas moradas na casa do Pai, e é referente à instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Bom, antes de iniciar o tema, já pedi desculpa, quero agradecer a casa a oportunidade, pedir ao nosso anjo da guarda que nos oriente, nos inspire, nos dê serenidade, aos amigos espirituais da casa também. A gente quer lembrar também que
No dia 31 de março, a gente comemorou o retorno de Allan Kardec à pátria espiritual, esse amigo incansável do nosso Mestre Jesus e de nós todos, que nos trouxe a doutrina espírita para nos orientar na nossa caminhada aqui na Terra. E no dia 2 agora também, o nosso querido Chico também, se tivesse entre nós, estaria aniversariando. Então são lembranças que a gente costuma lembrar na doutrina espírita. Bom, eu espero que todos aqui conheçam um pouco da doutrina, espero que tenham o hábito de estudar a doutrina para buscar conhecimento e buscar força moral para a experiência que a gente está vivenciando agora aqui. Esse tema, mundos inferiores e mundos superiores, ele convoca a gente a refletir sobre a oportunidade que a gente está tendo agora, na condição que a gente está vivendo agora, e buscar compreender toda a diversidade que há no mundo, que a gente observa. Vocês saíram de casa, provavelmente cada um de vocês fez um trajeto diferente e deve ter observado várias coisas no caminho da casa de vocês até aqui. Alguns passaram por ambientes harmoniosos, casas harmoniosas, bem feitas, bem colocadas. Quem mora mais na periferia, de repente encontrou ambientes um pouco mais, construções um pouco menos elaboradas, Quem mora na periferia, a condição de vida é um pouco mais humilde, então as construções não são tão harmoniosas quanto a gente vê no centro. Quem costuma caminhar ali próximo da rodoviária, naquela praça bonita que tem ali, vê todo aquele ambiente do comércio, a exuberância do comércio que o pessoal tem para oferecer, mas na própria praça a gente vê também uma diversidade. Nesse vai e vem de pessoas, a gente vê pessoas de todos os matizes, de diversos matizes, e inclusive alguns moradores de rua que ficam por ali também. Então tem toda essa diversidade. E aí a gente busca na doutrina espírita, quando os espíritos nos ensinam a respeito da doutrina espírita, nos falam da diversidade dos espíritos, cada um criado no seu tempo, que a gente não sabe quando foi criado, só sabemos que fomos criados e sabemos que a vida continua, que nos revestimos de um corpo de carne, que essa existência no corpo de carne ela tem um tempo necessário para que a gente vá buscando se aprimorar, mas que há um tempo e que a gente retorna várias vezes até que atinge a perfeição. Esse número de vezes é ilimitado, não tem um número específico, cada um no seu tempo, E a cada tempo a gente vive uma experiência, um tipo de experiência. Uma hora a gente está numa posição social bem colocada, outra hora está numa posição mais humilde, uma hora a gente aprende no campo filosófico, outra hora a gente aprende no campo artístico, e a gente vai se aperfeiçoando, é assim. Então a gente tem toda essa diversidade. E a gente aprende também que, como diz aqui no capítulo, há muitas moradas na casa do Pai, os espíritos também traçaram 5 tipos de moradas, de mundos, onde a gente habita e onde a gente busca se aperfeiçoar. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. E entre esses mundos há um tipo de mundo que eles também falam, que é o chamado mundo transitório,
que nesses mundos transitórios vivem espíritos que repousam de uma encarnação para outra, mas que não têm necessidades da vida material. E eles habitam esses tipos de mundo, é o tipo de mundo que ainda está em formação, ainda não há vida material nele. Ele é um mundo estéril, um mundo em formação. E a espiritualidade nos afirma que a Terra, no seu período de formação, viveu esse momento de transição. Então, mesmo naquele momento de transição, enquanto Jesus preparava o ambiente aqui na Terra, enquanto Jesus e seus prepostos manipulavam, preparavam esse ambiente, organizavam e buscavam equilibrar as forças energéticas do planeta, espíritos que não tinham necessidades da vida material habitavam aqui, repousavam aqui para novas experiências. Nos mundos primitivos, a gente vê na Bíblia, na Gênese e na Bíblia, no Antigo Testamento, na formação do mundo, em que diz que no princípio tudo era o caos e que aí depois foi se formando a massa da Terra, do planeta. Nesse período de formação, era um período de muita convulsão energética. Então, muita ação atômica dos elementos que compunham o planeta, até que se estabilizasse. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, na parte da matéria, da formação do princípio material, quando a gente estuda da Gênese sobre a formação dos mundos, eles explicam para a gente que a formação dos planetas ela se dá a partir de uma massa que se desloca das estrelas, no caso do nosso sistema solar, do Sol, e essa massa se desloca, e aí, em um determinado momento, ela começa a sofrer transformações até que vai se consolidando. E aí a gente vê o elemento água, o elemento terra, e vai se passando os tempos, embora na Bíblia do estudo cristão a gente leia que o mundo foi feito em 7 dias, a doutrina espírita explica para a gente que isso são períodos, que era uma forma figurada de explicar isso pelo entendimento da época, né? Então, esses períodos que vão tendo a formação do mundo, vai sofrendo transformações, os elementos sólidos, vai dando condição com a ação da energia solar, com o oxigênio, aí vai dando, vai se iniciando a vida, as primeiras formas de vidas, as unicelulares, até que chegou por último o homem. E a gente estuda também na Gênese que esse processo não é só aqui na Terra, é em todos os mundos, e que cada astro no espaço etéreo tem a sua função, e que os cometas têm uma função muito importante na formação da vida. Os cometas, enquanto que os planetas têm uma órbita em torno do sistema solar, os planetas, os cometas, eles ultrapassam os sistemas solares, eles viajam muito mais longe. E é um tipo de astro do sistema interplanetário que é composto por gases. Ele não é sólido como os satélites, como a Lua, como os planetas, como o Sol.
como outros astros. Ele é gasoso e aquele vapor daquela sua cauda, ele vai passando pelo espaço etéreo, por todo onde ele passa, e o que ele capta e traz na sua cauda e vai ao mesmo tempo espalhando por onde passa, é o que são os germes da vida dos planetas em formação. É assim que se formou a vida no planeta no início. Toda forma de vida, dos vegetais, dos micróbios, dos vegetais, dos animais, até o homem. O início surgiu a partir daí. Bom, isso é a parte da vida. E a parte dos planetas, eles são divididos nessas classes, e os planetas primitivos, eles só comportam a vida material. Então, toda forma de vida nos planetas primitivos foram essas formas, as primeiras, as bactérias, os micróbios, né? E depois vieram os vegetais, os animais, aqueles animais primitivos, da época primitiva, alguns extintos, e os que sobreviveram até hoje vieram se transformando, né? E até que chegou o homem primitivo. O homem primitivo, ele tinha necessidades materiais. E a gente aprende na doutrina espírita que nós nos desenvolvemos aos poucos. E a gente vê isso quando estuda na história. Todos nós aqui, a maioria de nós, pelo menos, passou pela escola, pelas primeiras lições, pelo ensino primário ou ensino fundamental, como fala hoje, ensino secundário. E nessa época a gente aprendeu os princípios da biologia, né? Da botânica e da zoologia também. E a gente estudou sobre os primeiros homens, né? O homem de Neandertal, o Cro-Magnon e muitos outros. Então a gente via que eram seres animalizados, um corpo humano, mas mais embrutecido, porque eles ainda tinham embotado o raciocínio, era mais um instinto, viviam mais pela sobrevivência das intempéries, tanto dos outros animais quanto das convulsões planetárias mesmo, tinham que se proteger, então eles viviam mais disso. O desenvolvimento intelectual, ele foi se dando muito lentamente, e a gente aprende isso também quando estuda as obras básicas, que nós fomos criados simples e ignorantes, e que aos poucos é que a gente vai se desenvolvendo. A gente se desenvolve em duas condições, na condição intelectual e na condição moral. São duas etapas e elas se dão aos poucos. Durante um longo tempo, a gente se desenvolveu mais intelectualmente. A parte moral a gente ainda está desenvolvendo, ainda está se debatendo ainda aí sobre as questões do orgulho e do egoísmo, né? A gente vê no mundo de hoje ainda aí tanta diferença, a gente vê ainda aí, como a gente está vendo lá no Oriente Médio, entre os Estados Unidos da América, como a gente está vendo com a Rússia e a Ucrânia, como a gente vê e fala-se menos, mas ainda há muitas guerras na África também, e tudo isso por questões ainda de orgulho e egoísmo, pela maneira como a gente se relaciona. E a gente vê isso não é só no campo internacional, entre nações, não. A gente vê isso no âmbito íntimo das famílias também. A gente vê todo dia no noticiário questões de relacionamentos homem e mulher, como é que se dá esses relacionamentos e a que ponto chegam os relacionamentos, que chega à culminância de um tirar a vida do outro por não saber se relacionar, por não saber respeitar um ao outro, por querer impor a vontade, né? E Jesus, o nosso guia e modelo, que já esteve aqui há 2000 anos, que a gente também lembrou
dele nesses dias, né, em que se comemorou a Semana Santa, o ápice da sua vida aqui entre nós, quando ele foi condenado e crucificado, e a maior demonstração da sua lição, ele que curou a enfermos, que ensinou o caminho de seguir, de chegar ao Pai com segurança, de abreviar os nossos sofrimentos, vivenciando o amor e a fraternidade, a relação, ensinou isso a todos aqueles que ele falou no Sermão do Monte, aos seus discípulos, dizendo que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, né? E quem quisesse ser o maior, que fosse o melhor, o que servisse mais, que ele veio para servir e não para ser servido, foi o que ele nos ensinou. E o maior ensinamento e o que a gente menos compreende ou que menos atenção dá é justamente o fenômeno da ressurreição, que eles chamavam antigamente, que a doutrina espírita esclarece melhor como reencarnação, e que no caso dele foi o retorno à vida espiritual, e mesmo depois de ter retornado à vida espiritual, ter aparecido aos apóstolos, ter ainda convivido com eles, ter explicado para ele os seus princípios doutrinários e prometido, o Consolador prometido, que veio para nós no século passado através de Allan Kardec, e que a gente tem dificuldade. O Emmanuel, a 13 de maio de 1945, ele psicografa através do Chico Xavier uma mensagem com o título Ante os Tempos Novos. Isso é uma página que foi colocada, a página 4 do livro Missionários da Luz, como se fosse prefaciando uma obra do André Luiz, que é o Missionários da Luz. E nela ele faz alusão à nossa mente. Ele diz mais ou menos assim: só um minutinho. Ele diz assim, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço e não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso afastam-se do ensino real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdades gradativamente, sem ruídos espetaculares, com a serenidade de mãe. Assim é a doutrina espírita, assim é o ensinamento do Cristo. E ele bem disse há 2000 anos
que nós não tínhamos capacidade de compreender tudo. Por isso, ele falava por parábola e só aos discípulos ele explicou abertamente. Por isso, ele prometeu o Consolador prometido. Por isso, ele disse a Nicodemos: se falo com você das coisas da terra e você não compreende, como me compreenderás quando eu vos falar das coisas do céu? E ele falou disso tentando explicar justamente do fenômeno da reencarnação, do nascer de novo. E nós até hoje guardamos dúvidas a respeito disso. Nós até hoje ainda duvidamos da capacidade da comunicação dos espíritos. Apesar de nós termos provas concretas da comunicação dos espíritos, desse trabalho todo elaborado de Allan Kardec, que pesquisou profundamente como se dá a comunicação espírita, se preocupou em demonstrar a incapacidade de fraude, a incapacidade de um médium que não tem conhecimento de nada e falar de coisas que não conhece, ainda assim a gente duvida. A gente ainda gosta do maravilhoso, dos contos de fadas, né? E com relação à questão dos mundos superiores e inferiores, eu vi a irmã no finalzinho falando alguma coisa de filme. E eu também trouxe alguma coisa de filme. Porque quando a gente fala de mundos, aí a gente lembra Allan Kardec, quando esteve entre nós e codificou a doutrina espírita, ele não veio sozinho. Ele veio com uma pleiade de amigos para atuar em diversas áreas. E vários espíritos no campo das artes, no campo das ciências, encarnaram e cada um atuou na sua área para auxiliar, no impulsionar da transformação da humanidade no século XIX. Né? A ele coube a codificação da doutrina espírita. Mas há muitos outros pensadores modificaram o pensamento filosófico da época também, com novas ideias, novos pensamentos. E no campo das artes também se deu isso. E nos anos 80, a gente teve, através da sétima arte, que é o cinema, vários filmes que falavam justamente de modo, através da ficção, que tentavam demonstrar a vida nos outros planetas, né? A gente teve 2001, uma Odisseia no Espaço, a gente teve o ET, lembram do ET? A gente teve Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a gente teve Guerra nas Estrelas, a gente teve Inimigo Meu, mais recentemente a gente tem Interestelar, e minha filha falou de um outro, e agora me fugiu o nome, mais recente, está em cartaz ainda nos cinemas. Desses filmes aqui, me chama a atenção Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Guerra nas Estrelas e Inimigo Meu. Tem também o Avatar, né? Mas olha só, Contatos Imediatos do Terceiro Grau é o que chama mais atenção, porque ele é um filme em que as naves começam a aparecer em vários locais e começam a acontecer fenômenos que escapam do entendimento da humanidade com relação à capacidade de interferir eletronicamente nos aparelhos aqui da Terra. E sem violência, sem nada, alguns
elementos são como que o termo que era usado na época era abduzidos, foram levados por essa nave. Uma nave chega numa casa e começa a provocar esses fenômenos na aparelhagem toda, e aí está uma mãe e uma criancinha que devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade. A criança fica encantada com aquilo e chama aquilo que ele não conhece para brincar, e a mãe apavorada, trancando tudo, mas aquela força magnética era superior a ela e a criança foi levada, acabou sendo levada. E ela é tomada de desespero e começa a investigar e procurar ir atrás daquilo. E no outro lado da cidade também, um outro homem também sofre as consequências disso e começa a desenhar um local e tal, sentir uma coisa que ele não sabe explicar, e aí ele desenha um local lá e vai atrás também disso. Muita gente vê essas coisas, né, e fica tomado. Como a gente viu também no longo desses tempos, aqui para o lado de Conservatória, Ipiabas, né, tem umas áreas ali que o pessoal é muito dedicado a essa pesquisa de OVNI. Serra da Beleza. Serra da Beleza, então. A gente ouviu falar do ET de Varginha, e tudo isso é cheio de fantasias para a gente, né? Mas nesse filme mostra isso e mostra de um jeito diferente. Há um campo que foi criado pelos militares lá da América, lá, e nesse campo fizeram como que um campo de pouso para receber o único filme que a gente vê que não há confronto, não há violência, é um local que foi preparado e através da música eles se comunicavam, havia um toque de música, e aí eles se aproximavam, coisa e tal, até que chegam no local. E essa mãe atrás do filho e esse outro que pintava vão até lá. A mãe consegue chegar até lá, burlar a segurança, consegue chegar até lá, e quando a nave pousa, ela consegue o filho de volta. O filho é deixado, ela consegue o filho de volta. E o outro que sentia as coisas, psicicamente não sabia explicar, e que desenhava, pintava quadros, onde foi montado esse, tipo um aeroporto, é mais do que um aeroporto, esse campo de pouso das naves, que ele chega até lá, ele acaba embarcando na nave. Essa é a história desse filme. Então é o único filme que a gente vê assim, num contato pacífico. Os outros filmes, Guerra nas Estrelas, Inimigo Meu, Interestelar, não, Interestelar também não tem guerra não, é só de investigação, esse é mais recente. Mas os outros todos confronto com civilizações dos outros planetas. E a dificuldade que os produtores, os cineastas, aqueles que produziram a história, têm de classificar a humanidade desses planetas diferenciados, chamados de alienígenas, né? Sempre com corpos animalizados. A doutrina espírita fala para a gente que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós somos espíritos. Essa é uma questão também que nós temos dificuldade de nos vermos como espíritos, como almas encarnadas num corpo. A gente se refere mais à minha alma ou ao meu espírito do que a nós espírito. Não é nós corpo e temos um espírito. Não, é ao contrário. Somos nós espírito, temos um corpo e deixamos esse corpo e tomamos outro, e tomamos outro, tomamos outro. Isso a gente tem dificuldade de entender. E eles falam que nós fomos criados simples e ignorantes, que
as primeiras encarnações nossas, nos mundos primitivos, o nosso corpo é mais embrutecido, mais animalizado, as feições são mais grotescas. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, ela tende a se suavizar, a se embelezar. Então, os cineastas têm essa dificuldade, não tem parâmetro. A gente só tem parâmetro de falar daquilo que a gente conhece. Então, quando a gente pesquisa do passado, tem como chegar até ele, a gente tem como falar dele. Do futuro, a gente só sabe que para a gente ter um futuro feliz, uma paz, a gente precisa seguir o caminho do bem e da fraternidade. Se a gente age com egoísmo, com orgulho, a gente se compromete na nossa evolução, no nosso relacionamento e não consegue se aperfeiçoar. A gente não consegue mundos felizes. Isso aqui a gente está falando de mundos físicos e o que os cineastas tentam mostrar para a gente. Então, nesses filmes, eles mostram para a gente normalmente o confronto. É um homem querendo ser o melhor e nós somos assim, né? Nós, com o nosso orgulho, nos achamos melhor que o outro, achamos que sabemos tudo, não aceitamos a ideia do outro, né? Não é assim? A gente quer impor, e a gente está vendo isso aí fora, não é? A gente quer impor a nossa ideia, o nosso jeito de ser, não deixa o outro ser como ele é, é isso? E assim é também. Então a gente vê nos filmes Guerra nas Estrelas esses confrontos, a gente vê no Avatar esses confrontos. No filme de 1985, Inimigo Meu, se dá uma questão muito interessante em que há esse confronto, e só que nesse filme eles são abatidos, como agora foi abatido 2 aviões americanos lá e se preocuparam em resgatar os pilotos antes que eles caíssem prisioneiros. Nesse filme Inimigo Meu, a história se passa justamente disso. As 2 naves são abatidas e eles caem num mundo inóspito. E os 2 têm que sobreviver lá. Num mundo tipo primitivo, em que a vida era toda material. Então havia monstros, a vida animal monstruosa com risco de vida para eles. E o humano querendo se impor para o outro, querendo ser mais esperto que o outro, querendo dominar o outro. Mas acabou tendo que se render à situação e tendo que se unir a ele para sobreviverem. E a forma de vida desse outro alienígena era diferenciada da nossa. Isso, justamente. É antigo. Então, ele mesmo, a vida nele se reproduz por ele mesmo, sem ele precisar de um parceiro sexual. E o humano estranhou isso. Mas houve uma complicação no parto e ele morreu. E ele, nas horas finais, ele pede, já que estavam convivendo melhor, ele pede para que ajudasse a criar a vida que estava nascendo e que quando chegasse um momento, se houvesse oportunidade, que ele levasse ele ao mundo dele. E aí isso tudo acontece. E aí é uma projeção de vida de superação das limitações, das ideias, mudando parâmetros de ideia e levando à harmonia. A gente está aprendendo hoje que a gente está numa fase de conflito muito grande no nosso mundo de prova e expiação e que depende de nós, a gente encontrar a nossa serenidade, a nossa paz no futuro ou continuar numa vida de sofrimento ou não, dependendo das nossas escolhas, das nossas atitudes. É isso que a gente está vivendo aí. A gente está vendo toda essa convulsão social, mas a gente está vendo muita coisa acontecer. Porque Jesus também disse que nada que tivesse oculto ficaria oculto eternamente. Tudo voltaria à luz, tudo seria esclarecido, né?
Então a gente está vendo essa convulsão social toda, mas está vendo coisas acontecer. Uma coisa que a gente não percebe muito, não se dá conta, mas, por exemplo, os países europeus estão mais firmes na opinião de não ceder à guerra, em buscar a paz através do diálogo. Então, embora tenham nos extremos esses que estejam em guerra, no confronto, há autoridades empenhadas em resolver a questão através do diálogo. Então, para a gente ver que há gente lutando por outras opiniões. E a gente, quando estuda a doutrina espírita, quando a gente se debruça nos estudos, os espíritos falam para a gente que nós estamos nessa fase, mas nós ainda não sabemos o que fazer, porque nós ainda não temos essa capacidade de ideias novas, de soluções mais pacíficas, novas. Então, esse mundo de expiação que está na fase terminal e esse mundo de regeneração que está no limiar, se aproximando, e a promessa de que novos espíritos virão em nosso auxílio, como nunca deixaram de vir em todos os tempos, porque a gente, quando se debruça no passado, a gente sabe que nós sempre tivemos espíritos que vieram nos orientar na nossa trajetória, nos trazer esclarecimento em todos os campos da vida, no campo moral, no campo intelectual, a gente sempre teve isso, né? Então a gente tem na doutrina dos espíritos a informação de que está vindo até nós uma leva muito grande de espíritos mais evoluídos, vindos de orbes mais evoluídos, missionários, com a missão de trazer novos pensamentos, assim como no passado, em outras épocas, novas ideias foram implantadas na humanidade para que a gente se desenvolvesse intelectual e moralmente. Agora também está chegando esse momento. E aí a gente vê de vez em quando, um lugar ou outro, espíritos precoces de inteligência. E daqui a pouco a gente vai ver também na área moral espíritos sobressaindo com ideias novas para a gente. A gente está vendo que está aparecendo mais aqueles que se apropriam indevidamente de bens coletivos e sendo punido. Ainda não é como a gente gostaria que fosse, mas já está acontecendo, coisa que antes não acontecia, né? Então a mudança está acontecendo. E a gente aprende através da doutrina dos espíritos sobre essa diversidade de mundo, não só no campo físico, não só no campo da diferença. A gente sabe da possibilidade de vida nos outros planetas. Na própria codificação espírita, Allan Kardec falava da vida em Marte, da vida em Saturno. Saturno é um mundo que está muito acima do nosso, Marte estaria abaixo, de espíritos que desencarnaram e foram habitar em outros planetas. A história do próprio Bezerra de Menezes, que foi convidado a habitar num outro planeta, sendo que ele, na sua humildade, na sua dedicação, pede a Maria autorização para ficar entre nós, nos ajudando. E a gente vê tudo isso. A gente vê também nas obras através do Chico Xavier, as obras que Emmanuel trouxe para a gente, André Luiz trouxe para a gente, a Dona Ivone Pereira com Memórias do Suicida, Divaldo Franco também, com toda a sua capacidade mediúnica, através da Joana de Ângelo e de diversos espíritos.
falando para a gente dos diversos mundos. Particularmente, as obras de André Luiz mostram para a gente a diversidade de mundo, as colônias espirituais. A gente vê, por exemplo, no livro Nosso Lar, a diversidade do mundo, como a gente vê. A gente acabou de falar aqui, a gente olhando no nosso planeta, a gente olhando na nossa cidade aqui, toda a diversidade que há, tanto de espíritos nos seus diversos graus de desenvolvimento social, intelectual, como na evolução tecnológica que a cidade oferece, de tudo que já oferece para a gente vê no mundo espiritual tudo isso. E o André Luiz, no livro Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, ele mostra tudo isso para a gente, desde as câmaras de retificação, onde são acolhidos espíritos sofredores, espíritos em condições que precisam de ajuda intensiva, né? Ainda inconscientes da sua realidade e que são acolhidos ali, até os hospitais, as enfermarias onde André Luiz foi acolhido e os outros campos, os outros departamentos, com todas as suas atividades, até o Parque das Águas, que ele fala para a gente, os diversos ministérios com as suas obrigações e o Ministério Divino com a responsabilidade da manutenção de plasmar a energia que equilibra toda a colônia Nosso Lar. A gente vê isso nas outras obras do André Luiz, no livro Missionários, em que é implantado postos de socorro nas zonas umbralinas, espíritos abnegados do bem que vêm até nós nos assistir, nos amparar, nos orientar no intercâmbio, que recolhem irmãos desencarnados para esclarecer e traz até as nossas casas na reunião mediúnica para assistir e ajudar o espírito a despertar para a realidade espiritual. Tudo isso é para a gente estudar e compreender a necessidade da gente também meditar nos ensinamentos, meditar acima de tudo nos ensinamentos de Jesus, no sentido de que a gente precisa se fazer humildes, que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que o caminho mais seguro da gente se aperfeiçoar e da gente se livrar das nossas imperfeições, das nossas paixões e das nossas vicissitudes, das expiações que a gente ainda tem para fazer, é no caminho da fraternidade, no caminho do amor. E a humildade é a ferramenta fundamental para isso, porque é a ferramenta que nos faz parar para refletir, usar o que Deus nos deu. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos criou com a capacidade de nos aperfeiçoarmos, com a capacidade de raciocinarmos, de refletir, de discernir o que é certo do que é errado. E o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Então depende de nós. Então é serenar o coração e fazer a escolha do que a gente quer. Então é buscar sair dessa infância, dessa fantasia dos contos de fadas, de não se iludir com o que parece belo num primeiro momento, mas que no desencadear da relação, das situações que a gente vai vivenciando, se transforma em situações que a gente às vezes não dá conta de vivenciar, porque é muito sofrimento. Cabe antes a gente acerenar o coração com humildade, refletir no que é certo, porque às vezes o princípio é mais trabalhoso, a caminhada é entre uma estrada mais pedregosa, mas a gente vai chegar com mais segurança lá na frente, num caminho mais feliz. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês.
Mais uma vez eu peço perdão pela correria de ter chegado, mas a mensagem que a gente deixa é essa. Que a gente tem o corpo físico, a gente recebe para viver experiência, mas o corpo físico fica aqui, pertence ao planeta, pertence ao lado material. Mas nós somos espíritos imortais e a vida, ela se estende no plano espiritual. E a gente tem que se preparar para desvendar esses mistérios que a gente não conhece do plano espiritual, que tem muitas outras formas que a gente ainda vai aprender a viver. Tá bom? Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe, que a espiritualidade amiga esteja com vocês. Eles vão cantar uma música e depois você faz a prece para encerrar, tá bom? Combinado. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela adutina, suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Então, que a gente possa serenar os nossos corações agora, elevar o pensamento ao nosso Deus, bendizê-lo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa capacidade de poder raciocinar, refletir, pela nossa capacidade de ouvir, de enxergar, de sentir, de perceber, paladar, de perceber os aromas, podermos caminhar e podermos interagir. Que a gente possa pedir pelos nossos irmãos que por algum motivo vivem experiências com limitação física, estando em casa ou estando nos hospitais, estando até nesses campos de conflito, em aflição, sem saber o dia de amanhã, sem o alento de um lar, sem o alento de um ambiente acolhedor. Que a misericórdia divina possa ser com esses corações. Que a gente não tem nada para oferecer, que possamos oferecer a nossa prece, na certeza de que Jesus e toda a sua falange de espíritos bons estão a postos, envolvendo esses corações. Porque nada no mundo passa sem que ele saiba e sem que ele oriente. E que, embora a gente não compreenda, tudo tem um propósito. O propósito de que a gente se desenvolva. Que a gente possa aprender
no caminho da mansietude, no caminho da paz e da fraternidade, a certeza de que estamos no caminho certo da convivência com os nossos semelhantes de um mundo melhor. Que Jesus possa nos amparar a todos, possa permitir que retornemos aos nossos lares mais confiantes, mais fortalecidos na fé, para que a gente possa dar conta das nossas experiências, um dia de cada vez, sempre lembrando do seu amor por nós. Que a gente possa pedir aos mentores da nossa casa e dessa casa que nos acolhe proteção e amparo. E que Jesus também possa abençoá-los cada vez mais nessa tarefa de estar junto de nós, nos influenciando no bem e no amor. Que possamos desenvolver em nós boa vontade e bom ânimo para viver essas experiências. Que possamos retornar em paz.